Bem, hoje nós vamos, dar continuidade à nossa parte de legislação, tá? Onde nós vamos trabalhar a lei, a resolução 564 de 2017. Essa resolução, pessoal, ela foi renovada, tá? Ela é uma renovação, aliás, desculpe, ela é uma renovação da resolução 311 de 2007. Em algumas literaturas, vocês podem encontrar ainda falando-se na resolução 311 de 2007. Ela é uma resolução bem mais extensa, tá? Bem detalhada, tanto que ela é dividida em 7 capítulos, e só o primeiro capítulo tem 4 seções. Daí, como eu falei para vocês, o Corém, ele que está diretamente ligado aos profissionais e às instituições, então eles informam ao COFEM que alguns artigos devem ser mudados, e tal, e daí vários Coréns ficam dando essa ideia ao COFEM, e daí o COFEM juntou todas as ideias, todas as necessidades, e renovou a resolução 311 de 2007, que era bem extensa, para a resolução 564 de 2017, que ela contempla as mesmas ideias da resolução 311. Porém, ela é bem mais enxuta, ela é bem mais resumida, certo? Mas contempla e nos orienta muito bem, tá? Não deixou nada a desejar. E é na resolução 564 de 2017 que nós trabalhamos o nosso código de ética, que é o nosso CEPE, CEPE, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, certo? E é nela que nós iremos trabalhar agora, tá? Daí, pessoal, eu trouxe para vocês o preâmbulo, tá? Que eu acho o preâmbulo dessa resolução que ela contempla, tá? Todas as... como é que eu posso falar? Ela contempla todo o papel que a enfermagem desenvolve dentro das suas atividades, tá? Ela contempla, ela nos mostra, por isso que eu trouxe para vocês até quando olharem vão dizer assim, um slide tão cheio, tá? Mas eu trouxe o preâmbulo na íntegra para eu ler para vocês, para que a gente comente, tá? E veja, pessoal, o quão é importante nós, profissionais de enfermagem, para a equipe de saúde, tá? Para com o nosso paciente. E daí eu reforço, o que eu venho sempre falando para vocês, a questão de que nós somos profissionais autônomos e somos importantes para a equipe de saúde, tá? E é nesse pensamento que nós iremos realizar somente nossas atividades com autonomia, mostrando a capacidade que nos é de competência, que é a ciência, certo? Então, o preâmbulo, ele fala que o Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é o CEPE, norteou-se por princípios fundamentais, que representam imperativos para a conduta profissional e consideram que a enfermagem é uma ciência, arte e uma prática social, indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde. Tá? Então, nós da enfermagem, nós somos essenciais, tá? Nós somos indispensáveis para os serviços de saúde. Nós trabalhamos com ciência, porque a equipe de enfermagem é formada por enfermeiros, e os enfermeiros, eles têm o conhecimento científico, tá? Nós trabalhamos com arte, porque nós, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, trabalhamos, em cima do nosso conhecimento, tá? Fazendo com que a enfermagem ela seja realizada da sua melhor forma,
E é uma prática social, por quê? Porque nós cuidamos do nosso paciente como um todo, tá? Nós cuidamos do nosso paciente de uma forma holística. Tem como responsabilidade a promoção e a restauração da saúde, a prevenção de agravos e doenças e o alívio do sofrimento. Tá? Nós, da enfermagem, trabalhamos nos 3 níveis de prevenção, nos 3 níveis de saúde. O primário, nós trabalhamos com a promoção e a prevenção. O secundário, nós trabalhamos com diagnóstico e tratamento dos pacientes, né, que são as doenças, os agravos, e trabalhamos também na recuperação com alívio do sofrimento desse paciente, orientando a questão da readaptação, da reabilitação do nosso paciente. Proporciona cuidados à pessoa, à família e à coletividade, sim, porque nós trabalhamos de forma holística, nós não olhamos só o paciente e a queixa que ele trouxe hoje. Nós olhamos para o paciente, olhamos para a sua família, olhamos para a comunidade, olhamos para o psicológico desse paciente, para o social desse paciente, para o biológico desse paciente, tá? Então, essa visão holística, ela faz parte da nossa atividade de enfermagem. Organize suas ações e intervenções de modo autônomo ou em colaboração com outros profissionais da área, tá? Então, nós trabalhamos em equipe e nós somos essenciais e indispensáveis para o bom funcionamento desta equipe. Tem direito à remuneração justa e a condições adequadas de trabalho que se possibilitem um cuidado profissional, seguro e livre de danos, né? A questão da remuneração justa, nós estamos lutando, né, por essa conquista, tá? E vamos conseguir, certo? E trabalhamos também por condições adequadas de trabalho, para que a gente tenha os materiais e os equipamentos necessários para que a gente realize a nossa profissão, tá? Para que a gente realize as nossas atividades, tá? E não sermos de maneira nenhuma coagidos, nem fisicamente, nem moralmente, nem socialmente, ok? Nem por pacientes, nem pelos nossos gestores, nem pelos nossos colegas de trabalho. Sobretudo, esses princípios fundamentais reafirmam que o respeito aos direitos humanos é inerente ao exercício da profissão, o que inclui os direitos da pessoa à vida, à saúde, à liberdade, à igualdade, à segurança pessoal, à livre escolha, à dignidade e a ser tratado sem distinção de classe social, geração, etnia, cor, crença religiosa, cultura, incapacidade, deficiência, doença, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, convicção política, raça ou condição social. Então, veja como esse preâmbulo, né, ele enaltece a nossa profissão. Ele mostra o quão importante nós somos diante da nossa equipe de saúde. Quanto importante nós somos para com o nosso paciente. Tá? Quando vocês estiverem lendo esses slides, vocês leiam esse preâmbulo, tá? Eu vou mandar os slides para vocês e vou mandar a resolução na íntegra, certo? A resolução 564 na íntegra, porque nós vamos trabalhar alguns artigos, não vamos trabalhar todos. E daí, pessoal, nós temos aí como princípios fundamentais que o profissional de enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico, tá? Por que éticos e legais? Porque nós temos um código de ética que nos norteia, que nos mostra o que são direitos nossos, o que são deveres, o que são proibições, tá? E, pessoal, nós temos que ter noção, nós temos que saber do nosso código de ética.
Aí vocês podem me perguntar, professora, e nós temos que decorar todos os artigos? Não, nós não temos que decorar todos os artigos, mas nós temos que ter noção, nos familiarizarmos do nosso código de ética. Tá? A partir do momento que a gente lê, busca ler várias vezes, a gente vai, se familiarizando, né? A ideia principal vai sendo incorporada na nossa mente, tá? Assim, quando acontece algo no nosso ambiente de trabalho, com algum colega ou com a gente mesmo, tá? A gente busca, sabe que o nosso código de ética, boa noite, Mona Lisa, a gente sabe que o nosso código de ética nos diz algo sobre isso. Aí eu vou buscar lá. Por que eu sei que o meu código de ética me diz algo sobre isso? Porque eu já me familiarizei com ele, porque eu já tenho a ideia principal. Então, é isso que eu oriento quando vocês forem estudar. Não é decorar todos os artigos. Creio eu que isso é até humanamente impossível. Mas é nós lermos constantemente e nos familiarizarmos com a ideia principal. Porque quando a gente precisar, a gente sabe que pode recorrer a ele. Certo? Os princípios técnicos científicos, porque nós temos conhecimento técnico, tanto enfermeiro, quanto técnico, quanto auxiliar, e o conhecimento científico o enfermeiro tem. E o enfermeiro, como supervisor da equipe de saúde, como supervisor da equipe de enfermagem, tem esse conhecimento técnico científico. E teórico filosófico, por quê? Porque nosso código de ética é ética. E nós já aprendemos que ética é o quê? É o nosso eu, é a nossa consciência, é a nossa filosofia, tá? Então, diante de uma situação do paciente, eu tenho que pensar o que é que eu vou fazer. Eu tenho que refletir como eu vou fazer, tá? Logicamente que eu tenho que seguir o meu código de ética, mas eu tenho que ver toda a situação para saber como é que eu vou me importar com relação a esse procedimento. Exercer suas atividades com competência para a promoção do ser humano e da sua integralidade, né? Nós já sabemos que nós trabalhamos nos 3 níveis aí de atenção, primário, secundário e terciário, tá? De acordo com os princípios da ética e da bioética, que é a nossa consciência, né, que é o nosso saber, em cima dos dilemas éticos que nós, né, nos deparamos, né, a gente tem alguns dilemas bioéticos, e participa como integrante da equipe de enfermagem e de saúde na defesa das políticas públicas. Tá? Nós da enfermagem somos uma equipe e também fazemos parte de uma equipe que é a equipe de saúde. Com ênfase nas políticas de saúde que garantam a universalidade de acesso, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. Então, o que é que isso quer dizer? Que dentro dos princípios fundamentais do nosso Código de Ética, nós trabalhamos dentro dos princípios do SUS, tá? Dentro dos princípios das políticas públicas, que é o SUS aí, certo? Que trabalha com universalidade, integralidade, resolutividade, autonomia, participação da comunidade, hierarquização e descentralização. E daí, pessoal, nós vamos começar a trabalhar os nossos artigos, tá? Iremos trabalhar o capítulo 1, que é dos direitos, tá? Como eu falei para vocês, nós não iremos trabalhar todos os artigos, mas vocês, né, terão a resolução 564 de 2017 na íntegra, tá? Quem quiser também buscar no portal COFEM, tá? No Corém Ceará também está lá, certo? A resolução 564. E hoje nós iremos trabalhar os direitos. Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 1, que é sobre os direitos. No artigo 2º, exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos
e violências física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Então, o que é que isso quer dizer? Que nós trabalhamos, nós temos que exercer nossas atividades dentro do nosso ambiente de trabalho, livre de riscos e danos para nós, tá? Por isso que nós temos que trabalhar com proteção, temos que trabalhar com o uso dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, para que a gente não arrisque a nossa vida e não traga danos tanto para nós quanto para o nosso paciente. Além disso, dentro do nosso ambiente de trabalho, nós não podemos sofrer nenhum tipo de violência. Né? Isso aí nós vimos lá nos preâmbulos, nem violência física, nem violência psicológica. Tá? Que venham a nos ofender, seja pessoalmente, seja profissionalmente. Certo? Isso daí, né, vai implicar num ambiente insalubre para nós profissionais que estaremos trabalhando diretamente com pessoas, tá? Então, isso aí fere a nossa dignidade, certo? Isso aí fere os direitos humanos, que nós já vimos, tá? E também fere o nosso código de ética. Né? Então, é direito nosso exercer nossas atividades num ambiente saudável, num ambiente salutar, onde a gente possa desempenhar de acordo com os nossos conhecimentos. Artigo 4º. Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os princípios éticos e legais da profissão. Isso quer dizer que nós temos direito de participar da equipe de saúde, tá? Da equipe multiprofissional. Por quê? Porque nós somos profissionais de nível superior. Porque nós, enfermeiros, somos profissionais de nível superior, tá? E daí nós vamos exercer as nossas atividades dentro da nossa profissão para com o nosso paciente, para com a instituição em que nós trabalhamos, certo? E, pessoal, nós temos que desempenhar essas atividades, nós temos direito de desempenhar essas atividades com autonomia e liberdade, porque quem sabe as atividades do enfermeiro é o enfermeiro. Quem sabe as atividades da equipe de enfermagem são os profissionais da equipe de enfermagem, tá? Então, nós trabalhamos dentro da equipe de enfermagem, nós trabalhamos dentro da equipe de saúde, nós fazemos parte da equipe multiprofissional, exercendo as nossas atividades. Nós, de maneira nenhuma, podemos estar exercendo atividades que não são nossas. Mas na frente vocês vão ver, né, que isso entra dentro do capítulo das proibições. Tá? Exercer atividades que não são nossas. Mas na frente nós vamos ver. Artigo 7º. Ter acesso é direito. Tá? Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, à família e coletividade necessárias ao exercício da profissão. Pessoal, todas as informações com relação ao nosso paciente devem ser de conhecimento dos profissionais que estão assistindo esse paciente, tá? Então, se eu estou cuidando desse paciente, todas as informações relacionadas a ele é do meu conhecimento. Se eu trabalho na instituição em que esse paciente está internado, só que eu não estou diretamente cuidando dele, eu não estou diretamente assistindo esse paciente, tá? Eu não preciso saber as informações relacionadas a ele, certo? Então, ó, o profissional que tem o direito de ter acesso às informações do paciente, da família e da coletividade são os profissionais que estão cuidando diretamente deste paciente. Eles precisam saber disso, das informações, precisam saber do diagnóstico, tá? Do tratamento,
de tudo que esteja relacionado à saúde e à doença desse paciente. Desde que eu esteja assistindo, desde que eu esteja cuidando do paciente, eu tenho que saber todas as informações. É um direito meu como profissional. Artigo 9º. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem de forma fundamentada, quando impedido de cumprir o presente código, a legislação do exercício profissional e as resoluções, decisões e pareceres normativos emanados pelo sistema COFEM-CORENS, tá? Então, o que quer dizer isso? Caso, dentro do meu ambiente de trabalho, eu seja impedido de realizar alguma atividade que é minha, que é da enfermagem, né? Seja por falta de equipamentos, seja por falta de materiais, seja por falta de informações, tá? Eu recorro ao conselho, ao meu COREM, ao COREM que eu estou filiada, para que o COREM venha visitar a instituição e resolva toda essa problemática. Eu não sei se vocês lembram, acho que foi o ano passado, que o COREM Ceará, né, foi visitar as estratégias de saúde da família em umas cidades, não sei qual foi não me recordo qual foi a cidade, vizinho, ali próximos a Fortaleza, tá? E daí, o COREM Ceará, ele suspendeu as atividades de enfermagem naquelas estratégias, nas estratégias daquele município, porque o município não estava dando condições de que a enfermagem trabalhasse, né? Condições para que a enfermagem desenvolvesse as suas atividades. E daí o COREM suspendeu as atividades de enfermagem até que o município resolvesse toda essa problemática, tá? Então, o posto, né, as estratégias continuaram trabalhando, mas sem a equipe de enfermagem, sem o enfermeiro, sem o técnico, sem o auxiliar de enfermagem, tá? Quando o município resolveu toda essa problemática, deu aos profissionais de enfermagem condições de trabalho, aí o pessoal da enfermagem voltou, né, a desenvolver suas atividades, tá? Então, nós temos que recorrer ao nosso COREM. Se em algum momento nós somos impedidos de realizar nossas atividades, nós temos que recorrer ao nosso conselho, tá? Porque isso é um respaldo, pessoal, isso é um respaldo profissional que nós temos. Nós fomos impedidos, né, por um problema da instituição em que nós trabalhamos, e daí nós temos que recorrer ao nosso conselho, para que ele tome as medidas cabíveis, tá? Logicamente, por isso que fala de forma fundamentada, porque eu tenho que realmente comprovar que isso está acontecendo. Artigo 10º. Ter acesso, pelos meios de informação disponíveis, às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar de sua elaboração. Isso aí, pessoal, nós até já falamos, né, que algumas instituições, elas criam suas próprias normas, elas criam seus próprios protocolos de trabalhar, tá? E nós, quando adentramos a um serviço, nós temos que saber quais são as normas, quais são as políticas daquele local que nós iremos trabalhar, para que nós, né, para que a gente siga esse protocolo, né, para que a gente siga essas normas, tá? E também oriente o nosso paciente a seguir esse protocolo e a seguir essas normas, né? Então, nós, além de termos acesso, além de ser um direito nosso, de ter acesso a essas normas, a esses protocolos, a essas regras, a essas políticas, nós também podemos participar da criação dessas políticas, dessas regras, dessas normas, desses protocolos. Ok? Artigo 13. Suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e ou desrespeitar a legislação vigente,
ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito e ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem. Tá? Então, pessoal, né, isso corrobora com aquele outro artigo, né, que nós falamos, acho que foi o artigo 9, né? Isso corrobora com o artigo 9, mas aqui ele fala que nós devemos tanto informar a instituição em que a gente trabalha, como também ao Conselho Regional de Enfermagem, tá? Às vezes, né, dependendo da situação, né, a gente pode informar a instituição e a instituição resolver. E daí a gente não precisa levar ao Corém, tá? Quando a gente vê que a instituição não irá resolver, aí a gente leva para o Corém, informando que já recorremos à instituição, mas se como ela não resolveu, agora estamos indo ao Corém, certo? Então, veja, no artigo 9º, a gente falava da instituição não nos dá condições de trabalho. Aí nós íamos diretamente para o Corém. Aqui, né, é quando nós suspendemos uma atividade, seja individual, seja coletiva, né, seja um procedimento, por algum problema, tá? E daí nós podemos recorrer à instituição para que ela resolva esse problema e que a gente consiga voltar às nossas atividades. Caso a gente veja que a instituição não está resolvendo, nós vamos para o Corém, tá? Aí eu tenho um exemplo disso. Quando eu trabalhava na estratégia, aí uma certa vez, né, era uma tarde de prevenção, e daí lá nós usávamos aqueles espéculos de alumínio. E não utilizávamos descartáveis, como é o recomendado pelo Ministério da Saúde. Então, quando eu abri, né, o primeiro, eu achei ele meio um traço de sujidade, tá? Como se assim, ele não tivesse sido bem higienizado e, consequentemente, bem esterilizado. Abri o segundo, notei as sujeiras, né? Abri o terceiro, notei. Então, foi o que eu fiz. Pedi, né, a paciente, né, desculpas, informei que por problemas de material, logicamente que eu não disse que o material estava sujo, né, mas por problemas que o material estava com defeito, eu não podia realizar a prevenção nela naquela tarde. E daí conversei com as mulheres que estavam esperando também, né, o exame, e disse que por problemas, né, no equipamento, no material, estava suspensa as atividades naquele dia, naquela tarde. E a gente iria remarcar uma nova data para que elas viessem fazer o exame. Tá? Então, tudo, né, explicado da melhor forma para as mulheres, né, logicamente que eu não falei que o material estava sujo, porque isso aí perde, né, a confiança na equipe, né, e daí, quando saí do posto de saúde, né, saí da estratégia, eu fui diretamente na secretária de saúde e informei que tinha suspendido essa atividade, porque os materiais encontravam-se sujos e eu não ia arriscar, né, as minhas pacientes, tá? Levei o material, né, isso foi fundamentei, né, a minha suspensão da atividade e daí, né, ela ficou informada, né, caso alguma das mulheres viessem reclamar, a instituição, né, o gestor maior já estava informado sobre isso, certo, pessoal? Então, tem momentos que nós precisamos suspender, né, as atividades, para o bem nosso, como para o bem do nosso paciente, nós temos que pensar tanto em nós quanto no paciente, e daí a gente informa a instituição, certo? Seja por escrito, seja por meio correio eletrônico, né? E caso seja necessário, também informamos ao nosso Corém, tá? Artigo 14. Aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade.
Nesse aqui, pessoal, nesse artigo, nós como enfermagem, nós como enfermeiros, precisamos trabalhar dentro do processo de enfermagem. Próximo semestre, vocês vão pagar a disciplina de bases, tá? E daí vocês vão aprender a trabalhar o processo de enfermagem, que é a SAE. A gente até já falou sobre ela, que é a sistematização da assistência de enfermagem, SAE, tá? SAE. E daí, dentro dela, nós vamos trabalhar o histórico de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, o processo de enfermagem, né? Que são as implementações de enfermagem, as avaliações de enfermagem, tá certo? Lembrando que tudo tem que ser documentado no prontuário do paciente, tá? Ainda do capítulo 1 dos direitos. Artigo 16. Conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas e ou local de trabalho sobre sua responsabilidade profissional. Veja, pessoal, toda pesquisa científica que é realizada dentro do ambiente que nós trabalhamos e que nós somos responsáveis, nós temos que saber o teor desse trabalho, tá? O teor dessa pesquisa, tá? Então, digamos que a pesquisa vai ser feita com as gestantes da estratégia em que eu trabalho, tá? Aí, quem conhece as gestantes? Quem vai intermediar esse contato do pesquisador para com as gestantes? Eu. Porque as gestantes conhecem a mim, elas não conhecem o pesquisador. Né? Então, daí, o que é que acontece? Eu tenho que saber a pesquisa para saber se nenhuma das minhas gestantes vai sofrer algum dano com essa pesquisa. Né? Digamos que a pesquisa fale sobre aborto. E daí eu tenho uma gestante que já sofreu sucessivos abortos, está na 4ª gestação, digamos, e daí a gente vai... Essa pesquisa vai trazer danos a essa paciente, tá? Essa pesquisa vai fazer com que essa gestante, que já sofreu sucessivos abortos, tenha um medo ainda maior, tá? E daí eu não vou permitir que essa gestante participe dessa pesquisa, porque eu sei que isso vai trazer malefícios para ela, tá? Então, por isso que eu tenho que ter o conhecimento de toda a pesquisa que envolve aí os pacientes sob minha responsabilidade. Artigo 19. Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências sobre assuntos de sua competência e ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social, né? É tudo que nós estamos fazendo agora, né, nessa pandemia. Tá? Nós estamos utilizando de veículos de comunicação, tá? Nós estamos utilizando das mídias, para quê? Para ministrar aula, palestras, cursos, tá? Então, veja, né, o nosso código de ética é de 2017, né, mas nós da enfermagem, né, o nosso sistema COFEN-CORENS, já tinham essa visão de mídias. E a gente sabe que as mídias estavam crescendo, né? E agora que elas cresceram bem mais, tá? E sabe que o conhecimento, ele pode ser propagado. Artigo 21. Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais, tá? Veja que isso aí acontecia muito com o nosso paciente, né? Nós só podíamos filmar, fotografar, expor o nosso paciente quando ele nos desse autorização, né? Quando ele assina o termo de autorização para que a gente filme,
fotografe ou divulgue algo do nosso paciente, tá? Aqui, na resolução 564 de 2017, né, no capítulo 1 dos direitos, entra a nossa parte profissional, que nós podemos nos negar a ser filmados, nós profissionais, a sermos fotografados, a sermos expostos diante, né, das nossas atividades profissionais, desenvolvendo as nossas atividades profissionais. E daí nós vamos para o artigo 22. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade, tá? Então, é nosso direito nos recusarmos a desenvolver atividades que não sejam da nossa competência, que não sejam atividades nossas, tá? Nós só podemos realizar atividades que são nossas, que nós aprendemos lá na Lei 74/98 de 83, tá? Artigo 23. Requerer junto ao gestor a quebra do vínculo da relação profissional usuários quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Corém e assegurando a continuidade da assistência de enfermagem. Tá? Então, pessoal, aqui entra aquele caso, eu não sei se foram vocês, ou foi a outra turma que perguntou, tá? Com relação, quando a gente viu, né, o dilema bioético do aborto, né, o aborto legalizado, né, que alguém perguntou a questão do profissional de enfermagem, né, que não queira, do enfermeiro que não queira participar do aborto, mesmo sendo legalizado, se ele é obrigado, né, e eu falei para vocês que ele não era obrigado, né, desde que ele informe a gestão que não quer participar, tá, e que ele, né, ele ou a gestão coloque um profissional para dar continuidade à assistência, certo? A assistência de enfermagem, ela nunca pode ser quebrada, tá? Então, entra aqui, ó, esse caso no artigo 23, tá? Nós temos que informar a gestão e nós temos que mostrar aí, tá? Aos nossos, que colocar um profissional, né, que fique realizando as atividades que são nossas, tá? Então, pessoal, eu termino com vocês aqui no capítulo 1º, tá? Porque ficam muitos artigos, tá certo? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade no capítulo 2, que são dos deveres, tá? Essa aula da resolução 564, nós vamos dividir aí em 2 aulas. Hoje nós trabalhamos o capítulo 1, próxima aula nós vamos trabalhar aí, dar continuidade a partir do capítulo 2, tá bom?